Adoro! Alexandre na área. Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora para mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. Dessa vez eu estarei vendo um vídeo no canal Mission Fallen. Eu nunca vi um vídeo desse canal, né? Eu não sou inscrito. Ele parece ser novo, mas eu estarei vendo aqui porque me mandaram para eu assistir sobre que ele recriou o pior jogo de todos os tempos, tá? Será que é o que eu tô pensando? Será que é o jogo do Mineirinho? Porque, sinceramente, esse jogo pra mim é o pior que eu já joguei. Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? E bora começar em 3, 2, 1, peleia. Que existe um jogo onde tu controla o Jack Chan, que por sua vez nesse universo é um parente do Bruce Lee, e tu tem como objetivo matar a população inteira da China, que no caso é mais de 1 bilhão de pessoas. Mas calma aí, só um pouquinho. Esse jogo aqui não é aqueles jogos moderninhos, bobos, lançados pro Game Jolt ou pro itch.io ou qualquer outro site de download bizarro. Não, isso aqui foi lançado pra Super Nintendo no Japão, ou melhor, pro Super Famicom, em formato de disquete, e foi distribuído de forma clandestina por meio de uma revista que envolvia desde jogos piratas pra Super Nintendo desse mesmo estilo, até uma seita do Japão, e até coisas um pouco menos safe for work, vamos dizer assim. Bom, meu querido telespectador, esse jogo sim existe, e ele se chama Hong Kong 97, que pelo jeito também é uma revista pornô asiática. Eu sei, a primeira vista é muito difícil de acreditar que isso aqui saiu pro Super Nintendo. E todo mundo também pensava assim até um tempo atrás, porque até meados de 2018 era impossível achar uma sequer cópia desse jogo, ou até quem caralhos que tinha feito essa porcaria. O jogo só tem créditos na tela de título pra uma tal de Happysoft e um endereço no Japão, até que o criador do jogo saiu a público pra falar sobre, já que os que já suspeitavam que fosse ele não paravam de encher o saco do cara. E como tudo de estranho sobre esse jogo é bobagem, o cara é um jornalista japonês que fez matérias sobre o tráfico sexual no Camboja, onde ele mora hoje, e participava de uma página muito estranha nos primórdios da internet a respeito de como tocar em garotas bonitas no trem. Eu juro por Deus. Mas vocês querem realmente saber da gameplay do jogo, né? Vocês estão animados, vocês estão entusiasmados pra ver essa grande obra de arte, esse pioneiro dos jogos indies? Vamos dar uma olhadinha? Bora. Que porra é essa, brother? Sim, claro. Como se não bastasse, a tela de Game Over é um cara morto de verdade. Aí, no meio da história aqui, que eu já narro pra vocês, tem uma foto de vários corpos jogados em uma pilha. Olha, pra ser sincero, se a intenção do criador do jogo, como ele mesmo disse, era fazer o jogo mais desgostoso, mais horroroso, mais ofensivo possível, pelo menos pra época, eu acho que ele conseguiu. E eu acho que ele merece um prêmio por isso. Mas em resumo, o jogo é só um shooter vertical genérico, com quase todos os sprites sendo fotos recortadas de pessoas e propagandas chinesas comunistas, e o chefe final, antes do jogo lupar eternamente, é a cabeça gigante do secretário-geral do Partido Comunista Chinês, pouca bosta, Deng Xiaoping. Eu quero só apontar pra vocês que esse jogo é de 1995. Quando esse jogo foi feito, esse cara tava vivo ainda. Ele morreu em 97. O jogo se passa em 97. Ele morreu em 97. Como pode um bagulho desses, cara? E falando nele, por que a gente não dá uma lida na história do jogo, né? O ano de 1997 chegou. Uma manada de vermelhos feios pra um caralho. Ponto final desnecessário. Está invadindo da China continental. O índice criminal decolou. Hong Kong está arruinada. Então o governo de Hong Kong chamou o parente de Bruce Lee, Shin, para o massacre dos vermelhos. Tinha uma máquina assassina. Dizime todos os 1,2 bilhões de comunistas vermelhos. Meu amigo. Sim, essa é a foto da pilha de corpos no fundo. No entanto, na China continental, há um projeto secreto em andamento. Um projeto para transformar o falecido Deng Xiaoping em uma arma suprema. E o jogo simplesmente começa. Acho que a gente já viu o suficiente aqui, né? Se vocês querem saber mais do jogo em si, eu recomendo que vocês assistam os vídeos nos cards e na descrição do vídeo do Angry Video Game Nerd e do Ultra Healthy Video Game Nerd. Chega a ser engraçado, né, o contraste. Mas vamos logo pra parte onde eu decido fazer a minha contribuição na história. Não é de hoje que eu faço jogos e hacks, e vocês sabem disso, se vocês acompanham o canal. Se inscrevam, me deem inscritos, me deem views, por favor. Tem aquele jogo do Chapolin que eu fiz, tem aquela hack do Mario que eu fiz, e tem aqueles projetos que eu mostrei
falei naquele outro vídeo. E já que aparentemente é o que vocês mais gostam que eu faço aqui no canal, é mais evidenciado por um dos meus queridos inscritos e telespectadores, o Estação VG, eu não quero te ofender, mas eu acho que ninguém quer ver os seus vídeos de gameplay, por causa que já tem vários vídeos de gameplay em comparação com os vídeos de desenvolvimento de jogos, onde não possuem o mesmo nível de qualidade que os seus. Eu não tô nem um pouco triste com esse comentário, nem um pouco triste. Coitado. Mas brincadeiras à parte, eu sei que o que vocês mais gostam aqui no canal é desse tipo de vídeo. Então, se é o que vocês querem, vamos pra ação. Esses tempos eu tava revendo a história dessa aberração e descobrindo quem que tinha feito essa merda desse jogo. E eu pensei, cara, eu consigo fazer isso aqui. Então a ideia era só fazer um clone de Hong Kong 97 com um twistzinho na história. Fazer algo mais descontraído. E de preferência sem usar fotos de pessoas mortas reais. E nem páginas sobre pegarem mulheres no trem. Então, como de costume, eu fui lá no Game Maker, fiz a sala com a resolução certinha, que não tava tão certinha, porque depois eu ia mudar, porque eu não gostei do tamanho que ficou, achei que ficou muito pequeno, mas por enquanto vai ficar assim. Fiz o placeholder do personagem, esse retângulo vermelho aí, por enquanto, que nem no Chapolin. Fui lá, programei rapidinho a movimentação dele, que vocês já viram como é que eu faço lá no vídeo do Chapolin. Não vou reexplicar essas coisas aqui, porque é muito básico, e voilá, ele já estava se movendo no nosso espaço. Fui lá no Spriters Resource, roubei os sprites do jogo original pra me ter de referência de tamanho e comecei a implementar no jogo. O primeiro inimigo, que é esse soldado comunista aí, ele é bem simples, ele vai espelhando a animação de um lado pro outro e descendo a tela, velocidade relativamente baixa. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai! E tu tem que atirar nele, simples assim. O segundo inimigo já era um pouquinho mais complexo, eu precisei implementar uma função de senoide nele, que é uma função de movimento de onda, ou seja, um zigue-zague suave. Foi bem chatinho de implementar isso aí, eu tive que roubar código de outra pessoa, não lembro agora quem foi. Vai cair na tela. Desculpa, não lembro quem foi. Tava lá, ele tava descendo em formato de onda, só que ele também atirava, então depois eu ia ter que configurar isso. E o terceiro inimigo, ele corria lá do canto da tela até o outro canto. Então eu fiz duas variações dele, uma que spawnava na esquerda e ia até a direita, pra baixo, na diagonal, e outro que spawnava na direita e ia pra esquerda. Eu sou preguiçoso demais pra fazer um código que utilize um objeto só, então eu fiz dois, pra poder fazer isso. Foda-se, o jogo original também é todo cagado, vocês têm que me dar uma desculpa. Então, como vocês puderam ver, eu fui retardado e deixei pra fazer o inimigo depois. Então antes dele eu fiz a bala, nosso primeiro projétil, primeiro e único, né? Seria disparado pelo player e disparado pelo aquele inimigo. Só que ela ficou muito grande, a primeira versão dela. Parecia que o personagem tava jogando bola de vôlei nos outros, tava jogando queimada. Então fui lá, diminuí ela, bola de metade, de neve. Já ficou bem melhor. Tava realmente parecendo as balinhas do jogo, branca. Coloquei um limitador nela, de modo que se tivesse 4 balas na tela, tu não poderia atirar mais. Então tinha um limite de balas na tela, pra não ficar uma suruba de bala, não ficar uma puta metralhadora também, ficaria fácil demais. Botei pra ela se destruir quando batesse nos inimigos ou quando saísse da tela também, e depois era só programar pros inimigos serem destruídos quando tocassem nelas. Perdoem a minha voz, eu acabei de acordar. Depois fui lá, programei pro inimigo aquele que atirar de tempos em tempos, e já ia sair funcionando perfeitamente bem. Pum! Deu erro. Ou não, porque deu erro a primeira vez pra ajudar. Só que antes de eu terminar de configurar ele, antes de eu fazer certo, eu vi uma coisa que me fez tomar um norte pra esse projeto, de como que seria a história dele. Eu vi isto aqui na minha tela, que eu estava assistindo um vídeo desse rapaz, que por acaso apareceu na minha timeline, tá? Eu não fico vendo só Gemapris, eu juro por Deus. E vocês vão ver a minha reação pra isso. Ah, cara, que pena que eu não tava gravando o microfone antes. Vai ser isso aqui mesmo. E sim, meus amigos, esse aqui seria o chefe final do jogo. Vocês lembram que no outro é a cabeça do cara lá do Partido Comunista Chinês? Pois é, esse aqui vai ser o meu maior inimigo.
Gamer Pleasure. Depois de arrumar a porra do erro da bala, eu finalmente fui fazer a programação daquele terceiro inimigo. Vocês já viram como é que eu fiz, porque eu já expliquei. Então fiz essas duas variantes dele e botei pra funcionar. Então ele vinha das diagonais. Então tava na hora de colocar um efeito, porque tava muito seco essas mortes dele. Eles tomavam um tiro e só desapareciam. E em Hong Kong 97, esse jogo fantástico, quando tu desvive um inimigo, aparece esse frame, esse quadrado, uma explosão atômica, e logo depois a foto daquele cara dormindo com um molho de tomate atrás dele. Então eu tinha que fazer a minha versão. Então eu fui no Google Imagens. Acho que eu não preciso explicar muito, né? Fui lá, peguei uma explosão, acho que ela é do Doom, nem sei de onde que é essa explosão. Não é do Doom, sei lá, foda-se. Coloquei a explosão lá e pronto. Quando a gente atirava nos inimigos, eles viravam a explosão e logo abaixo aparecia o Peter da uma família na pesada. E já tava começando a aparecer Hong Kong 97 mesmo, né? Eu botei até um trailzinho, um rastro na bala pra ficar um pouco mais credível que isso aqui é um jogo, mesmo que não precisasse, sei lá, eu achei que ficaria legal. Foda-se. Ninguém liga. Daí depois eu fui dar uma pixelizada na cabeça do Gemaplis. Só isso mesmo. E de novo, pra vários sprites seguintes, eu fui idiota e não me liguei que eu poderia automaticamente pixelizar eles direto pelo Sprite, que é esse aplicativo de pixel art. Então eu ficava indo num site pra reduzir a qualidade e a quantidade de cores deles, sendo que eu podia ter feito isso direto aí. Eu sou muito burro, mas depois eu percebo. E como é de praxe, minha burrice com proporções ia ficar muito pequeno, então depois eu ia ter que fazer de novo. Então não adiantou de nada todo esse tempo que eu perdi. Só quero mostrar isso aqui mesmo. Nada a declarar. Bom, no Hong Kong 97 tem esses negócio verde aí que os inimigos dropam às vezes. Sei lá que porra que é pra ser essa. É um bagulho verde que gira. É um... Achei que fosse uma moeda. Um disco que gira. Então eu tinha que fazer a minha versão disso também. E que melhor pra ser o inimigo de um youtuber como eu, se não a desmonetização. Então eu fui lá, peguei a logo da desmonetização, fiz ela girando, como se fosse um disco mesmo. De novo, ficou muito pequeno pra variar. Então depois eu tive que deixar um pouco maior. Ficou meio cagadinho, mas não tem problema, é assim mesmo. Obrigado, moto. Filha da puta. Porra, a moto me desconcentrou, esqueci o que ia falar. Aí depois era só programar pros inimigos às vezes do... Só que diferente do jogo original, eu não sabia que era todos os inimigos que poderiam dropar, eu achei que era só alguns. Adivinha quem fez as outras coisas de novo antes de terminar com o objetivo que começou. Exatamente, e não posso mostrar porque é muito spoiler. Melhor, só um deles, que é o que vem na diagonal. Então, né, perdão, fui meio burro. Então eu coloquei pra só ele dropar. E coloquei pra ele dropar sempre, não às vezes. Eu acho, pelo menos. Não tenho certeza. Então era hora de dar mais personalidade pros inimigos. Então o primeiro que eu modifiquei foi o padrão, que vem pra baixo reto, esse soldado. E era pra ser um gordo nerd com a camiseta escrita cu, que ficou mais parecendo outra coisa. E depois eu mudei pra um pinto. Isso aí foi só um placeholder. Eu não deixei assim, eu me nego a deixar assim. Depois eu mudo, vocês vão ver, vai ficar bem melhor. Eu tava sem ideia pro segundo inimigo, então eu pulei direto pro terceiro. Que... É um pinto. Não sei onde eu tava com a cabeça. Eu botei até uma animaçãozinha nele, pra ele ficar indo de um lado pro outro, que nem no jogo do Super Chicken Jumper. Sim, Victor, eu estou seu filho. Eu não vou poder deixar isso no YouTube, o vídeo vai tomar restrição. E o terceiro inimigo nem ia ficar assim, porque eu achei que não fazia sentido eu destruir ele e ele virar a logo da desmonetização. Não faria sentido, né? Eu derrotar um personagem de videogame pixelado a virar a desmonetização. Então depois eu mudei. Eu coloquei o Chicken pra atirar e o terceiro inimigo virou uma criança. Eu juro... Por Deus! E o nerd lá eu mudei pra um nerd de verdade. Peguei uma foto PNG de um nerd, coloquei, esbagacei a qualidade dela e tava perfeito. Agora a gente tinha os 3 inimigos principais. O Chicken, a criança e um nerd fudido. Meus maiores inimigos, as crias do Gemaplis. Agora tava na hora de finalmente dar um rosto pro personagem principal do jogo, que seria, obviamente, eu. Então eu fui lá na internet e roubei os sprites do Liu Kang, do Mortal Kombat 1, e depois eu ia tentar meio que transformar ele em mim. Obviamente eu tive problemas com proporção de novo, porque eu sou idiota, mas depois eu ajustei e...
Não sei dizer se eu me orgulho, não. Não sei se eu preciso comentar muito sobre os backgrounds do jogo original, mas eles são bem diversos e são todos horríveis. A maioria é tipo propaganda comunista chinesa. Obviamente, como o tema do meu jogo não é esse, então eu não faria disso, né? Então eu fiz com várias coisas relacionadas à internet. Eu não vou mostrar todos os backgrounds que eu fiz aqui. Eu desafio vocês a acharem eles no jogo depois, porque ele vai estar pra download aí na descrição. Mas assim, saibam que tem muitos. Muitos mesmo. E que foi um trabalho do caralho só pra fazer o jogo apresentar um background diferente, aleatório a cada play. Eu juro, foi muito chato fazer um código pra isso. Mas eu consegui, é o que importa. Então, antes de fazer o último inimigo do jogo, que é o carro, eu tive um ataque de ansiedade pra ver o chefe funcionando e eu fui direto fazer o meu maior inimigo. G-Nariz. Então eu fui lá, refiz a porra do gráfico que eu tinha feito errado, que eu tinha feito pequeno. Fui lá programar ele e pra minha surpresa foi muito mais fácil de programar do que eu pensava que seria. Ele fica indo de um lado pro outro, assim, em onda. E aí, tipo, meio que quando ele te vê embaixo, ele dá esse ground pound aí e vai subindo lentinho. E se tu encostar nele, tu morre, obviamente, né? Bem simples, igual o chefe do Hong Kong 97. É óbvio, né? É esse jogo que eu tô refazendo. E, assim, é uma composição curiosa, né? Ver esse frame em ação, assim. Esse frame não, esse vídeo em ação, né? Eu sei que é. E às vezes, quando tu mata o inimigo no Hong Kong 97, ele dropa uma seringa de uma droga que começa com H, que eu não quero falar pra não perder o vídeo, mas dropa isso aí. E aí tu fica invencível. Então eu fui lá fazer isso, e ao invés de uma seringa ia ser o botão do like, obviamente. Porque é o que me dá forças, inclusive. Se tu tá olhando esse vídeo até aqui e não deu like ainda, pelo amor de Deus, o que tu tá fazendo na tua vida? Desce aí, aperta essa porra desse botão. Tu acha que eu faço vídeo de graça nessa merda? Depois fui lá, programei pros inimigos soltarem ele e quando tu pega, tu fica invencível por um tempinho. Depois eu fui fazer o carro, que também tem no jogo original, que ele passa às vezes na tela e tu tem que destruir ele. E destruindo 3 carros, o chefe aparece ou alguma coisa parecida com isso. E eu ia fazer a mesma coisa no jogo. E que outro carro, se não um Fuscão brabo. Então eu fui lá, peguei um PNG de um Fusca azul. Podia ser um Uno com escada em cima, que causa a discórdia. Fui lá, botei pra dentro do jogo, programei pra ele vir dos lados e a parte central da gameplay tava pronta. Agora é hora da parte mais visual. Vocês já viram na tela de título e na história do jogo que o criador usa descaradamente fotos de pessoas reais, fotos do Jack Chan como personagem principal, inclusive. E como eu seria o personagem principal, teria que ter fotos minhas. Então sim, isso sou eu gravando um vídeo com poses pra usar na tela de título e eu não tenho nem o que comentar. Eu realmente não tenho o que comentar. E que tal eu mostrar pra vocês agora a história do jogo, que é infinitamente melhor do que a história do Hong Kong 97. Ou não, porque é praticamente a mesma coisa, só que em outro contexto. Mas antes eu preciso mostrar pra vocês a música escolhida pro jogo. Afinal, vocês estão ouvindo a música que é usada no Hong Kong 97, que é esse loop chato pra cacete, de uma música novamente de propaganda comunista chinesa, que fica em loop eternamente. E é o único som do jogo, é só essa música. Então eu teria que fazer igual. E eu escolhi esse loop aqui perfeito, essa adaptação maravilhosa da música pro nosso país, que tá disponível lá no canal do Siva Gunner. Sim, é Siva Gunner, não é Silva Gunner. A trollagem do canal já começa aí, pros que conhecem. E aqui tá pra vocês darem uma ouvida. Perfeito. Agora sim que a gente já tem a música perfeita de fundo, vamos ler a história do jogo. YouTube 27 é o ano de 2027. Um bando de crianças, nerds e gordos fudidos de merda estão invadindo a parte boa do YouTube. Uma onda de dislikes e strikes começou. O CEO Neil Mohan chamou um dos melhores YouTubers. Não youtubers. Mission failed para salvar seu site. Mission é uma máquina de matar nerds. Massacre todos os 19.238.328.375 de nerds e kids fudidos. No entanto, há um projeto secreto de reviver o falecido maior youtuber, Gay Maricas.
e transformá-lo em uma super arma de destruição em massa. E o jogo começa. Tu vai lá, faz o boss spawnar, dá um cacete no Gamemaricas, e depois, quando tu morrer nesses loops infinitos de gameplay, tu é recompensado com a melhor tela de game over que esse mundo já viu. E é isso. Esse é YouTube 27, a minha versão do Hong Kong 97. Como vocês puderam ver, isso aqui é um lixo, obviamente, até porque foi feito em cima de um jogo que é um lixo e não é pra ser levado a sério de forma nenhuma. E assim como o resto, eu vou deixar disponível pra download no itch.io. Vocês podem ir lá, jogar o jogo e descobrir todos os papéis de parede que tem durante as gameplays. Por hoje é isso. Não joguem Hong Kong 97 e nem esse jogo. Eu não recomendaria, mas eu ficaria feliz se vocês baixassem e dessem risada, pelo menos. E fizessem vídeo sobre. Façam que nem o David mais 11. Por favor. Então compartilha, dá like, se inscreve, todas essas coisas. E é isso. Um beijo do cabeludo. Bom. Ô, caralho. Do nada, mano. Bom, tá aí, gente. Isso daí foi a Missão Falha de trazendo pra nós aí a versão de um jogo que, sinceramente, eu nunca ouvi falar na minha vida, mas essa música eu já ouvi em algum lugar, só não tô lembrado aonde. Não é incomum essa musiquinha aí. Chata pra caramba, tá? Mas eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Cara, esse rapaz aqui mandou bem pra caramba. Eu vou deixar aqui a minha inscrição e também um likeão para dar uma moral pra ele aqui, tá? E eu espero que ele saia bem no YouTube. Eu não sei se ele tá começando necessariamente agora no YouTube, ou se ele já tinha outro canal no YouTube. Eu não sei, como eu falei, estou começando agora a ver esse vídeo aqui, esse canal, melhor dizendo. Mas eu espero que ele saia bem no YouTube, porque eu sei que não é fácil crescer nessa plataforma maravilhosa, tá? Mas, de qualquer forma, o vídeo foi muito bom, bem engraçado, bem divertido e prende, de fato, até o final, porque é muito boa a forma que ele mostra o que ele quer mostrar nos vídeos. Bom, vou ficando por aqui, só guardem mais vídeos, até a próxima. Valeu, Alexandre, o homem que resistiu aos problemas da vida.